Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Para aqueles que não me conhecem, é a primeira vez aqui no canal, meu nome é Alexandre Guedes e desde já aproveito para expressar o meu sincero agradecimento pela sua participação e pelo tempo que vocês estão investindo parando suas atividades para assistir a mais esta postagem aqui no canal. Desde já, sejam muito bem-vindos. A apresentação de hoje, pessoal, terá como finalidade esclarecer um ponto que vem sendo muito discutido quanto ao fato de que a função PROC-V está caindo em desuso. Muito pelo contrário, ela é uma das funções mais utilizadas por profissionais que trabalham com Excel quando o assunto é pesquisa, por incrível que pareça. Eu vou apresentar nesse vídeo para vocês 6 truques que não se aprende em qualquer lugar e que não são muito conhecidos pelos usuários de uma forma geral, mas que simplificam muito a atividade do dia a dia e aumentam expressivamente o índice de produtividade de vocês. Portanto, fiquem ligados no vídeo e não deixem de acompanhar a apresentação até o final, pois além de garantir que vai valer muito a pena conhecer cada um desses truques, ainda terei uma informação adicional a passar para vocês. Então, bora para o vídeo. Aqui na tela inicial, propositadamente eu coloquei aqui os 6 truques, sem mencionar o que é cada um deles, justamente para fazer com que seja uma surpresa a cada tela que se apareça. Então vamos lá, vamos começar. Função PROC-V básico. Essa função aqui a gente já conhece basicamente, né? Eu deixei aqui na caixinha de texto uma definição sobre o que é o PROC-V, para aqueles que ainda não conhecem ou estão iniciando a atividade ou conhecendo pela primeira vez. E como é que funciona? A gente entra aqui com o valor de referência. Então a gente tem aqui uma tabelinha, um intervalo com as seguintes colunas, com o nome, com os meses e o valor total. E tem aqui o nome das pessoas. Então vamos começar aqui a fazer a pesquisa. Vamos colocar um nome aqui. Do Alex Guedes, que por acaso sou eu. E como é que a gente entraria aqui com a função? Básico, PROC-V, o valor procurado, que é Alexandre Guedes, a gente trava aqui a coluna, o intervalo matriz de tabela, sempre da esquerda para a direita, travamos também a coluna em que a informação total se encontra. Veja que didaticamente eu já coloquei para facilitar o identificador de número das colunas, então o total está na coluna 5, ponto e vírgula, e correspondência exata. Fecha parêntese, está aqui a informação, 178. Vamos fazer novamente para identificar janeiro. PROC-V, valor procurado, travamos com F4, ponto e vírgula, intervalo matriz, travamos com F4, ponto e vírgula, janeiro está na coluna 2, então colocamos 2 aqui, ponto e vírgula, correspondência exata, fecha parêntese, está lá o valor de janeiro. Dá para arrastar e copiar, Guedes? Sim, claro que dá. É só a gente selecionar, arrastar. Ah, mas apareceu o mesmo, limpar aqui a formatação, apareceu o mesmo resultado. Claro, porque você tem que vir aqui manualmente, isso na função sem truque, tá? Esse aqui é o PROC-V básico. E vamos alterar aqui a coluna para o resultado de fevereiro, é a coluna 3. Então a gente apaga aqui o 2, coloca o 3, está lá o resultado de janeiro, de fevereiro, perdão. Março, a mesma coisa, março está na coluna 4. Apaga aqui o 2, coloca o 4, está lá. Essa é se eu mudar aqui o nome, se eu botar aqui, por exemplo, a Ana de Cássia. Vai me trazer o resultado da Ana. 143 valor total, 69 valor de janeiro,
47 valores de fevereiro, 27 valores de março. E assim sucessivamente. Tranquilo aqui? Bom, nada demais. Vamos então ao primeiro truque. Mesma tabela, Guedes? Sim, mesma tabela. Vamos lá. Vamos colocar aqui agora o Alan Silva. Alan da Silva, né? O nome tem que estar correto. Você pode aqui colocar também uma validação de dados para facilitar a inserção de dados. Total, PROC-V, valor procurado, trava com F4, seleciono uma matriz de tabela, sempre da esquerda para a direita, trava com F4, o total está na coluna 5, correspondência exata, fecha parêntese, está lá o resultado do Alan. Arrastando, clicando e arrastando, tirando aqui a formatação, alterando a coluna, janeiro está na coluna 2, bate aqui o resultado, fevereiro está na coluna 3, está lá o resultado, perfeito, março está na coluna 4, está lá o resultado. Bom, agora vocês vão me perguntar, onde é que está o truque? O truque está no seguinte, vamos supor que você tem que fazer essa apresentação, tem que apresentar um relatório para a área gerencial da empresa, para um nível hierárquico superior ao seu. E vamos supor que a pessoa esteja fazendo um trabalho de pesquisa e ela insira um nome que não se encontra ali na relação dos funcionários, dos vendedores, dos clientes, enfim, seja qual for o dado que esteja sendo tratado. Vamos supor que ela digite um nome de Roberto Castro. Deu ND. Deu erro. E aí? É assim que você vai deixar esse relatório para o seu gerente, uma informação de erro? Como é que a gente pode tratar isso? Aí que entra o primeiro truque, incluindo a função CErro. Então a gente inclui a função CErro antes do PROC-V, abre parêntese, no final, ponto e vírgula, e aí a gente entra com uma informação de texto. Informação de texto de que forma? Abre aspas, a gente pode colocar como resultado não encontrado. Não encontrado. Fecha aspas, fecha parêntese. E como é que eu aplico isso para as demais colunas? Simples, você já fez a fórmula, clique e arrasta, preencher essa informação, está lá não encontrado. Bom, mas e se eu voltar de novo para o nome de quem esteja na lista? Por exemplo, se eu botar aqui o nome do Sérgio Costa. Sérgio, né, Guedes? Esqueceu aqui da grafia correta da pessoa. Ele vai me trazer o resultado. Aí você tem que fazer de novo, colocando aqui as colunas. Total 5, está correto. Janeiro, coluna 2. Fevereiro, coluna 3. Março, coluna 4. Então quer dizer que a função CErro ela não influencia no caso de a pessoa estar com a informação correta? Não, não influencia em absolutamente nada. E aí voltando, se você chegar aqui e colocar a informação, por exemplo, de um outro nome que não conste,
Vamos supor que você chega aqui e coloque agora Lúcia Silva. Vai dar ainda não encontrado. Enfim, esse aí é o primeiro truque. E aí, pessoal? Tá valendo uma curtida? São informações que eu acredito que nem todos conheçam. Vamos partir para o segundo truque? Vamos lá. No segundo truque a gente tem o seguinte. Ainda na vertical, a gente tem identificado duas informações, a do vendedor e da região. E a gente quer saber o valor. Em tese, aplicamos o PROC-V, né? O valor procurado, sempre aqui, o primeiro, Renata. Não precisamos travar dessa vez, tá? Na matriz procurada, sempre da esquerda para a direita. A região B está na coluna 1, 2, 3. Correspondência exata. Fecha parêntese. 3584. Então vamos lá. Renata, região B, 3584. Está correto. Só que agora vamos supor que eu quero saber o valor da Renata na região C. E Guedes não alterou. Pois é. Nesse caso, a função PROC-V ela só retorna um único valor. Um valor único. Então, como é que seria possível fazer um PROC-V para calcular, sabendo dois dados? Sim, é possível. De que forma? Inserindo uma função que é muito pouco conhecida na utilização do PROC-V, que é a função CORRESP. Então, como é que a gente faz primeiro? A gente vem aqui, seleciona uma célula qualquer, insere a função CORRESP. A função CORRESP você bota o valor procurado. No caso, você quer saber a região. Ponto e vírgula. A matriz está aqui, região A, B e C. Correspondência exata. 0. Fecha, ele vai te dizer em que coluna que está. Está na coluna 3. Aí o que você faz? Você vem aqui, copia essa função CORRESP, do igual para... não copia o igual, dá um copiar, dá ESC ou Enter, tanto faz. Vem aqui onde está a citação de coluna, na função do PROC-V, e cola, altera a coluna pela função CORRESP. Só que você vai alterar aqui o índice da matriz, que vai pegar desde o vendedor, para poder pegar lá o valor primeiro de cima, que é a coluna B. E aí você tem a Renata na coluna, na região C, 4187. Se você chegar aqui, modificar para Alex na região C, ele vai te dar. Se você virar aqui e colocar na região B, ele vai te dar também o valor. Essa realmente vai dizer, é muito pouco conhecida. Essa vale mais do que uma curtida, vale até um comentário para dizer se realmente vocês conheciam essa função ou não. Vamos lá, vamos dar continuidade porque o tempo é curto, eu não quero tomar muito tempo de vocês não. Qualquer dúvida, vocês vão ter meus endereços de contato, minhas formas de contactar. Pode esclarecer qualquer dúvida relacionada ao vídeo, é só deixar nos comentários. Terceiro truque. Função PROC-V na horizontal. PROC-V na horizontal, então quer dizer que eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz na vertical, colocando todos os dados? Não necessariamente. Vamos lá, vamos entender como é que funciona. Igual, PROC-V, valor procurado, Rogério, não precisa travar, tá bom? Ponto e vírgula, matriz procurada, sempre da esquerda para a direita.
Aí é aqui que vai entrar o truque. A gente vai selecionar todas as colunas de uma única vez. De que forma? Abre o colchete, região A, coluna 2, barra invertida, que se encontra no teclado, normalmente do lado da tecla Alt, vai depender do teclado de vocês. Coluna 3, barra invertida, coluna 4. Fecha colchete, ponto e vírgula, correspondência exata, fecha parêntese. Olha isso, trouxe automaticamente o resultado. Não preciso digitar a função PROC-V em cada uma das colunas, como eu fazia isso lá na primeira no PROC-V básico. É ou não é um ganho de produtividade? Pode falar. Realmente essa... E aí, vocês conheciam? Sabia dessa função aqui, que é para fazer a pesquisa na horizontal? É ou não é um ganho de produtividade? Vamos lá, vamos continuar. Faltam dois. Truque 4. A gente viu aqui no truque 3 o PROC-V na horizontal. Agora a gente vai ver o PROC-V na vertical. Então é só repetir aquilo que a gente fez lá? Não necessariamente. Tem um outro truque. PROC-V, valor procurado, matriz de dados, sempre da esquerda para a direita. Abre o colchete. Região A está na coluna 2, né? Só que dessa vez a gente vai entrar não com a barra invertida. Na PROC-V na vertical a gente entra com ponto e vírgula. Então 2, coluna 2, ponto e vírgula, coluna 3, ponto e vírgula, coluna 4. Fecha colchete, ponto e vírgula, correspondência exata, que pode ser também o zero, tá? Tanto faz. Fecha parêntese. E aí nós temos o resultado das informações do Alexa. Se eu chegar aqui, colocar o Rogério, por exemplo, vai me trazer o resultado do Rogério. Se eu vier aqui modificar o resultado para a Ana, ele vai me trazer o valor da Ana. Agora, não é isso? É um grande ganho de produtividade? Você apresentando isso na sua empresa é um grande diferencial aí que você tem com relação ao trabalho que você tem a executar no seu dia a dia. Vamos para o truque número 5. Estou cansado, precisava beber um pouquinho d'água. Mas eu não estou com meu copo d'água aqui, então vamos lá. Falta pouco. Agora vamos ver. Pesquisando, fazendo PROC-V com função soma. Vejam que aqui na função 3, a gente tinha o PROC-V na horizontal. E a gente inseria o valor de cada uma das regiões. Só que eu não tenho aqui o valor total. Eu teria que adicionar uma coluna com o valor total. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso inserir a função soma na função PROC-V. Olha que ganho de produtividade, ganho de tempo que você tem, redução de tempo de trabalho na sua rotina. Como é que funciona isso? A gente vem aqui, vamos colocar a função PROC-V normal, tá? Fazendo o valor procurado, que é a Renata, ponto e vírgula, sempre a matriz de tabela, da esquerda para a direita, entrando, como é na horizontal, vamos lá, abrir o colchete, seria 2, como é na horizontal é a barra invertida, coluna 2, opa, coluna 1 não, coluna 2, barra invertida 3, barra invertida 4, fecha colchete, ponto e vírgula, não pode se esquecer da fórmula, correspondência exata, fecha parêntese. Tá, ele apresentou lá o valor das regiões. Cadê o valor soma? É só você inserir a função soma aqui no início da função PROC-V. Então, função soma, abre parêntese, vem aqui no final, fecha parêntese, está lá o resultado. 12,068. Vamos conferir? A gente está falando da Renata. A gente seleciona aqui. Se vocês observarem aqui embaixo,
Está aqui o valor, 12,068. Se eu colocar aqui em vez da Renata, colocar o Alex. Vamos ver. 3 mais 1, 631 mais 2722, 8068. Não é uma grande vantagem, né? Uma grande redução de tempo para você ter. Ah, mas seria mais fácil se eu colocasse aqui a coluna total, sim. Só que você teria que colocar mais uma coluna, digitar dado, colocar a função soma, abrir aqui as colunas, fazer a função do PROC-V. Assim é muito mais fácil. E aí? Truque 5. Tá valendo a curtida? Estão por aqui ainda? Estão assistindo o vídeo até aqui? Eu espero que sim, porque está valendo muito a pena, não tenho dúvida. E o truque 6? O truque 6 é muito bacana, pessoal, muito bacana mesmo. Porque veja bem, aqui a gente inovou um pouquinho. Temos agora mais uma coluna, que é a coluna de código do vendedor. Só que o código do vendedor ele é extenso. Então eu quero fazer uma pesquisa por parte do código do vendedor. Como é que funciona isso? Então, em vez de eu digitar aqui AGA 00-001/RA, eu venho aqui, coloco só um valor do código. O 4, por exemplo. O 4 é referente a Ana e o resultado dela. Tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco aqui um PROC-V. Vamos começar logo com a função coringa, tá? A gente pode utilizar no caractere coringa. De que forma? Eu venho aqui de abro aspas, asterisco, fecho aspas, uso o operador de concatenação, que é o E comercial, insiro o valor do código, está aqui na coluna H4, entro de novo com o operador de concatenação, abro aspas, asterisco, fecho aspas, ponto e vírgula, vou entrar com um intervalo de matriz de tabela, ponto e vírgula, vou abrir colchete, vou colocar agora as colunas. Então eu quero saber o que? O vendedor, região A, região B, região C. Então é coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Então, como é na horizontal, é barra invertida. Então vamos lá, 2, barra invertida, 3, barra invertida, 4, barra invertida, 5. Fecha o colchete. Ponto e vírgula. Será que tem algum erro aqui na fórmula? Tem um erro na fórmula. Vamos verificar aqui. Vamos lá. PROC-V. Abro aspas, asterisco, fecho aspas, identifico
aspas, asterisco, fecho aspas, operador de concatenação, H4, operador de concatenação, abro aspas, asterisco, fecho aspas, ponto e vírgula, seleciono aqui o intervalo matriz, ponto e vírgula, abro o colchete, coluna 2, barra invertida 3, barra invertida 2, 3, 4 e 5, barra invertida 4, barra invertida 5, fecho aspas, ponto e vírgula, agora sim, correspondência 0, pronto. Pequeno erro ali de fórmula que já está resolvido. E aí a gente tem toda a informação. Se eu quero alterar aqui o código, botar, por exemplo, o código 3, ele vai me dizer que pertence ao Rogério, com o resultado dele da região A, da região B e da região C. Essa realmente também é um truque que muito poucos conheciam, que é usando o caractere Coringa. E aí? O que vocês acharam? Desculpa aí a digitação errada do código, mas às vezes da função, da fórmula, né? Mas isso às vezes acontece. Espero que não tenha trazido nenhum incômodo para vocês. Bom, gente, isso aí são os 6 truques que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenham sido de grande valia para cada um de vocês, que tenham realmente agregado algum nível de conhecimento adicional, que seja um grande diferencial no dia a dia, na rotina de vocês no trabalho, que vocês consigam realmente fazer a diferença. Aqui na tela final, eu deixo o link para vocês se inscreverem no canal, para que vocês possam ativar o sininho, né, para receber a notificação das próximas postagens. Aqui você tem meu endereço de e-mail, a minha conta do Instagram, porque às vezes eu também posto algumas coisas lá. E a informação adicional que eu queria passar é o seguinte: eu posso disponibilizar esse arquivo para vocês para as futuras consultas, tá bom? Então, apesar de ter colocado ali balãozinhos com as fórmulas, com as orientações, se quiserem o arquivo, caso não tenha tido tempo de tirar print, é só me pedir que eu mando para vocês, tá bom? E eu deixo aqui sempre o link de postagens anteriores. Esse cadastro de contatos aqui é um cadastro bem bacana, que você não usa macro, não usa VBA, e faz ele pura e simplesmente no Excel através de configuração do menu iniciar. É muito simples mesmo. Tá? No menu da página inicial você consegue criar um formulário de cadastro e você tenha toda a facilidade de utilizar isso no seu dia a dia, seja numa clínica, seja num curso, seja no escritório de contabilidade, no escritório de advocacia, enfim, tem N utilidades. E um fluxo de caixa onde você pode controlar suas receitas e despesas. Enfim, acho que o vídeo já ficou longo demais, já falei muito. Mais uma vez agradeço a atenção de todos e um forte abraço, até a próxima postagem. Obrigado.